Os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ler esse verso 12 conjuntamente. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mais uma vez, ó Pai Celestial, nos achegamos a Ti em oração, rogando que sejas compassivo, misericordioso para conosco e nos conceda a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito aplique-a, de fato que estejamos todos em atitude, em espírito de mansidão, para receber a Tua palavra. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade, como os irmãos, a maioria esteve aqui, de ouvir acerca do amor fraternal. Isso naquela perspectiva das saudações, necessárias saudações. E fui levado, evidentemente, e eu sou grato ao Senhor por isso, a tratar de um assunto que também é da máxima importância e que tem a ver muito com essa questão relacionada com o amor fraternal. Arrisco-me a dar um título, ou um tema, para o tema dessa noite, simplesmente dizendo que vamos estudar o assunto perdoado e perdoando. Mas acabamos de ler esse texto, acabamos de ler o verso 12. Antes de observarmos esse verso 12 propriamente dito, é conveniente que nós lembremos, eu digo isso aos mais antigos, porque já estivemos estudando por um bom período os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ou aquilo que nós conhecemos por bem-aventuranças, e por causa disso, alguns vão ter que estar se lembrando. Pois bem, faz parte das bem-aventuranças, essa parte que nós acabamos de ler de Mateus. E, igualmente, o texto que nós lemos como um todo diz respeito ao aspecto, um dos aspectos da justiça que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ela deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus. A justiça relacionada com a oração e, mais especificamente agora, com o perdão. Como é que nós devemos agir em termos de perdão?
Ora, com esse modelo de oração, como nós já temos considerado, é importante verificar nas suas duas divisões principais. A primeira diz respeito ao fato de que quando nós nos achegamos ao Senhor Deus, devemos fazê-lo preocupados nele, focalizados nele. Por isso é que o início desta oração é exatamente concentrada no Senhor Deus, visando a glória dele, visando o louvor dele e, portanto, homenageando-o, falando de uma maneira mais simples, ou seja, Pai nosso que estás nos céus, e as outras coisas ditas a ele devem se constituir na nossa oração principal como início de chegarmos ao Senhor Deus. A segunda parte dessa oração tem a ver com as nossas necessidades. E nós estamos aqui a partir do verso 11, diante daquilo que se constituem como nossas necessidades. O pão diário, ou seja, a nossa subsistência dependendo do Senhor Deus, mas, em segundo lugar, nós temos a questão relacionada com o perdão. Ou seja, nós temos que analisar, a partir desse verso 12, o que diz respeito às nossas relações com o Senhor Deus e com os homens. E essa é a petição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Antes de tudo, convém-nos perceber que essa petição, conquanto aponte para a doutrina da expiação, não diz respeito ao perdão que nos foi concedido quando nós cremos pela primeira vez. Ou seja, não diz respeito ao perdão da salvação inicial. Em outras palavras, o Senhor não está falando aqui de um perdão que o Senhor concede quando alguém nasce de novo, quando alguém se volta para Ele. O Senhor não está falando aqui de algo, portanto, que é o fundamento no sentido de início da nossa salvação. Evidentemente que o perdão, seja ele no início da nossa salvação, seja ele na sequência da nossa salvação, tem a ver com a expiação do Senhor, tem a ver com a cruz de Cristo, sem a qual ninguém pode ser perdoado. Por isso é que 1 João, no capítulo 2, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, diz o apóstolo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, no sentido de judeus e não judeus. Ora, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nesse sentido, João está falando exatamente para crentes, assim como o Senhor Jesus Cristo está falando aqui para os seus discípulos, porque não pode, de hipótese alguma, uma pessoa que não é crente perdoar como o Senhor Deus requer, de coração. Não pode, é impossível isso. Então, é muito importante que entendamos que não diz respeito aqui ao nosso perdão inicial, perdão para salvação. Por quê? Porque certamente todos os que podem fazer sinceramente esse pedido ao Senhor Deus o fazem por já terem sido feitos filhos de Deus. Porque vejam que o verso 9 já nos diz isso. O verso 9 diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás
nos céus. Então são filhos legítimos do Senhor Deus, filhos adotivos do Senhor Deus, que estão diante dele, clamando pelo seu perdão. Vocês entenderam? Primeiro aspecto é que ninguém deve pensar que esta petição ela tem a ver com a salvação inicial ou com o perdão que se recebe do Senhor Deus quando se crê pela primeira vez. Esses filhos de Deus, portanto, são os que, à semelhança de Davi, podem dizer: bem-aventurado ou feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados ou cobertos. São os que, por serem salvos, devem e podem achegar-se ao seu Pai Celeste em busca do perdão pelos pecados cometidos após, evidentemente, seu novo nascimento. Ainda são os que estão lembrados da purificação dos seus pecados de outrora. Isso é uma bênção. É uma bênção. Por isso é que nós estamos falando perdoado e perdoando. Ora, aqui está, portanto, o Senhor Jesus Cristo graciosamente ensinando aos seus discípulos e a nós também que devemos recorrer ao Senhor Deus, buscando o perdão diário dos nossos pecados, certos de que Ele nos atende. Em segundo lugar, essa petição indica quão poderoso, danoso e perigoso é o pecado, até mesmo na vida dos filhos, verdadeiramente chamados filhos de Deus. Enquanto os filhos de Deus estiverem neste mundo, terão de lutar bravamente contra o pecado. O pecado é uma realidade na vida de homens e mulheres de Deus também. E aqui, meus irmãos, também é um aspecto que conduz não poucos ao engano. E quem diz isso não sou eu, é a Escritura mesma. Se vocês abrirem 1 João no capítulo 1, vocês verão que desde a época apostólica havia engano nessa questão do pecado na vida dos filhos de Deus. Porque João, quando escreveu essa carta, o fez, dentre outras coisas, para salvaguardar os irmãos dos falsos ensinos. Porque havia naquele tempo pessoas, mestres ou falsos mestres, que ensinavam que agora que somos de Deus, somos filhos de Deus, não mais temos pecado. E João então diz, vejam como ele fala, aqui nesse capítulo 1, no versículo 5, dizendo: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí está a presença do pecado na vida dos filhos de Deus. Então ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor Deus, crendo que somos seus filhos, e lhe dirigimos essa petição,
Pai nosso, perdoa-nos as nossas dívidas. Nós estamos, dentre outras coisas, dizendo, admitindo, crendo que ainda somos pecadores. Assim, todos os santos necessitam diariamente de confessar seus próprios pecados. Por isso é que nosso Senhor ensinou-nos a orar desta maneira. Quão importante é esta petição. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que quando passamos um dia sem orar, certamente pecamos duplamente. Pecamos porque não oramos e pecamos porque não confessamos. Então há um acúmulo e acúmulo de pecados. Estamos certos de que somos pecadores? Estamos certos que o apóstolo Paulo muito bem sabia quando ele diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Você confessa diariamente as suas transgressões? Eu não estou falando de ficar repetindo confissões que já foram feitas. Estou falando de pecados novos a cada dia que nós cometemos, lamentavelmente. Em terceiro lugar, essa petição também demonstra que o Senhor Deus perdoa tão somente aqueles que se achegam a Ele com espírito de mansidão e de humildade. Quem se achegar ao Senhor dizendo, perdoa-nos, porém, sem poder declarar com sinceridade de coração, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não obterá o perdão dos seus terríveis pecados. Veja a condição. Eu peço perdão, mas eu necessito de fazer isso com espírito de mansidão e de humildade. Em outras palavras, eu necessito de estar imbuído de uma disposição para perdoar, no mínimo. Em outras palavras, ao acrescentar essa condição, nosso Senhor Deus está requerendo de seus filhos adotivos, em relação aos seus devedores, a mesma atitude do unigênito Filho dele, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que demonstrou ser manso e humilde, ainda que não fosse pecador. Todos nós sabemos qual é a nossa natural reação para com os que nos ofenderam. Porventura não tendemos por nos mostrarmos irritados, enraivecidos, ressentidos, vingativos, odiosos e orgulhosos, a ponto de desprezar as pessoas. Meus irmãos, não são poucos os que estão regando nos seus corações, na verdade, deixando e regando naquilo que já está lá, raiz de amargura. Como diz uma tradução, raiz venenosa. Mas, no entanto, tem coragem, entre aspas, de pedir perdão ao Senhor Deus e mais pensam que são perdoados. Mas, ao contrário, esses tais, enquanto não forem mansos e humildes, não estarão de bem com o Senhor Deus. Eu quero tentar
explicar melhor isso. Eu tenho dificuldade com determinada pessoa. E há um ressentimento. Eu estou devagar. Ela, na minha história, não tem lá este lugar. Aliás, se eu pudesse, aquela pessoa seria banida. Como eu não sou assassino, entre aspas, então se ela viajasse, fosse embora, se ela não tivesse no meu relacionamento, esse é o meu desejo. E é com esse desejo que eu me achego a este Pai de misericórdia, Deus bendito, e digo: perdoa-me, porque pequei contra ti. Mas o Senhor Jesus está dizendo que tem uma condição, e eu mesmo tenho que dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E ele? E ela? Então, ao me achegar ao Senhor Deus dessa maneira, estou, na verdade, declarando a minha própria falência. Portanto, enquanto se mostrarem esses tais furiosos, odiosos e maldizentes para com seus ofensores, estarão demonstrando sua completa derrota, porque diz a Escritura que Deus resiste aos soberbos. Enquanto pensarem que são melhores do que os demais, a ponto de afirmarem: eu perdoar fulano, fulana de tal, certamente, ainda que clamem, ainda que derramem lágrimas, não serão ouvidos, porque também está escrito, no verso 14 e 15, vejam, meus irmãos, quando diz aqui: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma questão muito séria. Muito séria. Eu digo que a sorte de pessoas como essas poderá ser semelhante à do servo que tinha um conservo e negou-se malvadamente a perdoá-lo. O tempo não dá, nós não podemos nem mesmo abrir lá em Mateus 18, os irmãos, por favor, dos versos 21 a 34, depois lê, isso é muito importante. Vocês lembram do homem que devia uma quantia astronômica ao rei? A parábola que o Senhor Jesus contou diz isso. E esse homem chegou-se ao rei, clamando: perdoa as minhas dívidas. O rei perdoou aquela dívida impagável. E ele sai perdoado. E ele encontra um seu colega, a Bíblia chama de conservo. E ele lhe devia uma quantia muitíssimo pequena. Na verdade, como nós temos falado aqui, era uma ninharia, coisa desprezível. E ele pega aquele servo, segura pelo colarinho e diz: paga-me o que me deve. E ele não foi compassivo com o seu colega. Os seus companheiros viram aquilo, relataram ao rei. O rei o chamou e disse: servo malvado, não perdoeste aquela dívida toda, devias tu igualmente perdoar os teus conservos. Aí disse: lança-o na prisão, entrega aos verdugos, até que pague toda a dívida impagável. Portanto, prisão eterna. Por outro lado, quando os filhos de Deus, na sua lida com os homens ofensores, não revidam, nem fazem ameaças, pelo contrário, entregam-se àquele que julga retamente e pedem perdão a Deus, seu Pai Celeste, certamente poderão sinceramente dizer: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Desta maneira,
certamente esses serão perdoados, porque está escrito: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, como lemos aqui no verso 14. Talvez o campeão de mensagens, em termos de tema para eu ter pregado, é esse. Dezenas, acredito, de vezes já preguei sobre esse tema, mas acredito que preciso pregar mais e mais, pela graça do Senhor. Você crê que o Senhor Deus leva muito a sério essa questão do perdão entre os homens? Você crê que sem espírito de mansidão e humildade, ninguém será perdoado pelo Senhor? Então, reflitamos mais um pouco. Em quarto lugar, e em consequência, essa importantíssima petição mostra que o Senhor Deus tão somente perdoa, num certo sentido, aos que são seus imitadores. Primeiramente, todos os que têm a mesma atitude de Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Só esses têm o perdão de Deus. Irmãos, quanta mansidão no Senhor. Quanta humildade. Prenderam-no, esbofetearam-no, cuspiram no seu rosto e finalmente crucificaram-no. E ao levantarem a cruz, ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda são imitadores deles, todos que são capazes de perdoar os seus ofensores ou devedores e que se mostram, evidentemente, imitadores de Deus, o Pai. É interessante ver isso, Efésios capítulo 4, por gentileza. O Filho é perdoador, o Filho é perdoador, o Pai igualmente. Vejam o capítulo 4 de Efésios, no verso 32, há-nos dito: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus como filhos amados. Como, em que sentido imitador de Deus? Porque Deus perdoou, ele disse: você também deve perdoar, uma vez que você foi feito filho de Deus em Cristo Jesus. Todos esses, portanto, mostram-se, ao perdoarem a seus devedores, imitadores de Deus. Calvino fala algo sobre essa questão quando ele diz o seguinte: não que nós, ele está se referindo a homens e mulheres, possamos perdoar, ou seja, quitar, no sentido de quitar, de tirar a culpa do delito e a ofensa, pois isto pertence somente a Deus, mas sim que a remissão e perdão que temos de fazer consiste em expulsar voluntariamente do nosso coração toda a ira, ódio e desejo de vingança, e esquecer definitivamente toda a injúria e ofensa que nos tenham feito, sem guardar rancor algum contra ninguém. Nisso se constitui o perdão. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, qualquer idade,
jovens, adultos, adolescentes, crianças, todos somos chamados nesta noite a sermos imitadores de Deus e estaremos certos, sim, do seu perdão. Os pais necessitam de falar com seus filhos para que eles se perdoem mutuamente. Não devem abrir mão disso de hipótese alguma. No sentido em que vimos essas coisas, ou seja, no exemplo do Senhor Jesus Cristo, no exemplo do Pai, ambos perdoadores. E eu acrescentaria o exemplo de, para não dizer que só o Pai perdoador, mas o Pai e o Filho, mas também os discípulos são perdoadores. Lembremos de Estevão, sendo apedrejado e clamando: Senhor, não lhes imputes este pecado. Diante disso, você tem sido imitador de Deus, imitador de Estevão, imitador de Paulo, o mesmo que diz: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Em quinto lugar, essas palavras do versículo 12, a parte segunda dela, desse versículo, foram graciosamente ditas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos como um meio de dar a eles plena segurança quanto a obterem perdão do Deus Santo. Eu repito. Em algum sentido, quando o Senhor Jesus disse isso, que nós devemos nos achegar ao Pai e dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Ele o fez para servir de segurança para nós mesmos. Pensem comigo. Como podemos saber que somos verdadeiramente perdoados pelo Senhor Deus? Alguém poderá dizer: se eu estou em paz com Deus, é certo que eu fui perdoado. Sim, mas pode ser que você crie esta paz. E não é a paz de Deus. Aliás, as igrejas, falo sem medo de falhar no que estou dizendo. As igrejas, eu vou me reportar às nossas, as igrejas evangélicas estão abarrotadas de gente em paz, cantando, levantando as mãos, mas sem ter perdão do Senhor Deus, porque não estão perdoando. Eu estou cantando. Então, como saber? Pensar que eu estou em paz com Deus pode ser correto ou não. Por quê? Porque nós sabemos que é possível uma pessoa apaziguar a sua própria consciência por meio de justificativas 1000. Vocês lembram do rei Saul? Perturbado, tinha um espírito maligno da parte do Senhor Deus, mas vocês lembram como ele usava um expediente que lhe trazia tranquilidade? Vocês lembram que ele chamava Davi, não é o nosso Davi, mas é o Davi que dedilhava a harpa, e Davi dedilhava de forma tão bela, tão graciosa, eu diria, que Saul se sentia aliviado.
A música, ela é capaz de tranquilizar em algum grau pessoas que estão em falta com o Senhor Deus. Aliás, o mundo, é só ver o mundo. O mundo vive à base de música. Um outro exemplo. Enquanto alguém que não fez o mal, ou seja, que nos fez o mal, estiver longe ou distante de nós, é possível nos sentirmos bem. Está longe. Mas se quando esse alguém se aproxima de nós, ou alguém fala desta pessoa para nós, e o ódio é reativado, ou o desejo de vingança é suscitado, ou o sentimento de desprezo é evidenciado, então fica claro, fica patente que nossa paz não passava de falsa paz. Não passa, essa paz não passa de águas toldadas de alguns igarapés. Tudo tranquilo, águas límpidas. Mas quando alguém pisa ali, ela tolda. Para vocês é fácil entender isso. Entende o que eu estou dizendo? Falsa paz. Então, como posso estar seguro e ter consolo quanto a ter obtido perdão dos meus pecados? De novo, eu cito Calvino, que compreendeu bem porque o Senhor acrescentou essas palavras finais do verso 12, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele diz, ao acrescentar tais palavras, o Senhor quis somente ajudar a fraqueza de nossa fé, pois as acrescentou como um sinal que nos confirma em que temos sido perdoados por nosso Senhor, tão somente ou tão certamente como, ou da mesma forma em que sabemos que temos perdoado aos outros quando o nosso coração está vazio de todo ódio, rancor e vingança. Vocês entendem isso? Eu explico. Irmãos, eu sou um homem feliz pela graça do Senhor. Vocês são felizes também pela graça do Senhor. Todos os dias eu peço perdão ao Senhor. E por que sei que eu fui perdoado? Porque eu não vejo no meu coração, até onde eu posso perceber, ressentimento em relação a nenhum de vocês. Então o Senhor me perdoa. Entendem o que eu estou dizendo? Entendem como essas palavras, elas servem como segurança para nós? Porque quando eu vou diante do Senhor Deus, pedindo-lhe perdão, eu devo estar certo de que eu amo todos os santos. E se porventura, no momento em que eu estou orando, me lembrar de que eu devo alguma coisa, Ele mesmo, o Senhor Jesus, nos instrui dizendo, deixa a sua oferta perante o altar, vai atrás daquele que te deve, ou aquele que você ofendeu, ou que você pelo qual foi ofendido. Eu digo isso porque no texto fala a mesma coisa. Não que esse texto de Mateus 5. Entende o que eu estou dizendo? Irmãos, que ledo engano.
pessoas que estão ressentidas e se põem a orar. Põe a orar. Tem gente que se ajoelha, se quebranta, chora. Você pode dizer a essas pessoas que não perdoam os homens, você pode dizer, suas lágrimas são de crocodilo e você não sabe. Você não sabe. Esse choro pode proceder de alguma fonte, mas não de um coração cheio de compunção, não de um coração humilde, não de um coração manso, porque, horizontalmente falando, você tem problema aqui, problema ali, problema acolá. Entende o que eu estou dizendo? Quanta seriedade nisso. Portanto, meus irmãos, essas palavras se constituem um sinal maravilhoso. Sinal maravilhoso de que nós realmente temos o perdão do Senhor Deus. Não existe nada que possa se comparar com isso. Saber que estamos reconciliados com Ele, saber que o sangue de Jesus derramado na cruz me purifica de todo o pecado. Por isso é que João disse, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Mas se nós confessamos os nossos pecados, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, como essas palavras são abençoadas e abençoadoras para nós. Então, a cada dia, humilde e mansamente, devemos orar e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quanta graça do Senhor! Essa palavra foi dada para nós que somos crentes no Senhor, para nós que nascemos de novo, para nós que cremos no sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo, para nós que não temos confiança em nós mesmos, mas nele. Sim, para nós que não queremos ter problema com pessoa nenhuma. Nenhuma. Então eu aplico o que vimos nesta manhã, agora. Uma das razões para a ausência de saudação cristã no nosso meio é a falta de perdão e, consequentemente, é a presença de ódio, ressentimento, despeito e coisas males como essas. Quanta graça nos concedeu nosso Deus. Certamente que quando consideramos estas palavras do Senhor, crendo no que temos ouvido, nós temos que prorromper em adoração, dizendo, de fato, Tu és Deus perdoador. Porque depois de tudo, quando nós verificarmos que horizontalmente não temos problema nenhum, o homem olha para sua esposa e louva o Senhor, porque não há no coração dele nenhuma dificuldade, resistência, nenhum ressentimento. A esposa olha para o esposo, igualmente ela se sente em paz, porque ela não tem nenhum problema com ele, porque já resolveram as questões que porventura surgiram. Os irmãos entre si, sejam em família, sejam aqui, olham-se mutuamente e percebem que estão bem diante do Senhor, porque eles estão bem entre si. Então, todos, a uma só voz, dizem assim: nós amamos, porque Ele, digam comigo, nos amou primeiro. Em outras palavras, perdoados e perdoando. Irmãos, que o Senhor nos conceda da sua graça
para que seja uma realidade na minha vida, na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas. Vimos, portanto, nesta belíssima petição, que ela, conquanto aponte para a doutrina da expiação, não diz respeito à salvação inicial. Que tal petição indica quão poderoso e perigoso é o pecado até na vida de todos os santos. Essa petição demonstra que o Senhor Deus perdoa tão somente aqueles que se achegam a Ele com espírito de mansidão e humildade. E ela mostra, consequentemente, que Deus perdoa somente aqueles que são, num sentido, seus imitadores. E essas palavras, ou seja, esta petição, graciosamente, ela nos foi dada como um meio para termos segurança de que fomos, digam comigo, perdoados. Fomos perdoados. Baixemos nossas vozes, por gentileza.